Nesse vídeo eu resolvi selecionar 4 fundos imobiliários que talvez em 2023 nos tragam muita rentabilidade e valorizem aí acima do mercado. A gente está vendo que realmente o mercado de fundos imobiliários teve uma desvalorização, muito por conta aí da alta da Selic, da alta dos juros, mas a gente mesmo assim pode se aproveitar desse mercado em baixa para rentabilizar bastante ainda no ano de 2023. Meu nome é Bruno, esse é o canal Investe Financeiro e aqui eu falo sobre ações, dividendos, fundos imobiliários, bolsa de valores, renda passiva, liberdade financeira. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, compartilha esse vídeo com quem precisa dessa informação e vamos parar de enrolação e vamos para esse vídeo. Bom, ninguém aqui que já me segue tem essa surpresa, né, de que eu gosto muito do mercado de fundos imobiliários. Se você não me segue ou se você está começando a me seguir agora, saiba que é um dos ativos que eu mais gosto de investir, justamente pelo fato de que os fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses. Bruno, é certo que eles pagam todos os meses? Não. A gente está vendo aí uma crise muito grande nos fundos imobiliários de papel. Alguns deles não pagaram no início do ano, mas voltaram a pagar. Outros não pagaram durante a pandemia. A gente vai ver aqui desses 4 fundos quais que pagaram ou não pagaram. Mas, em via de regra, os fundos imobiliários eles deixam, né, ali parte do seu lucro, 95% do lucro, na mão dos cotistas em forma de proventos, aluguéis mensais. E é isso que deixa esse mercado de fundos imobiliários com uma característica muito atraente. O brasileiro, ele tem por natureza, né, ele tem por cultura ali ter imóveis. Sempre um sonho dos brasileiros é comprar ali o seu imóvel e ter seu imóvel. Então quando você fala de investimento com um brasileiro, geralmente ele quer construir uma casa para alugar ou para fazer, para vender, enfim. E o mercado de fundos imobiliários é exatamente isso. Você com poucos reais, você consegue comprar cotas de fundos imobiliários que têm participações grandíssimas em grandes empreendimentos e, dependendo do número de cotas que você comprar, você consegue participar dos aluguéis, você consegue receber cada vez mais aluguéis e rendimentos mensalmente. O melhor de tudo é que ainda esse mercado não é cobrado imposto de renda, então você recebe esses rendimentos livre de imposto de renda. E eu selecionei 4 fundos imobiliários para a gente dar uma analisada hoje, para a gente entender se realmente é ou não um bom momento para a gente investir nesse mercado. Eu deixei já os 4 fundos imobiliários abertos aqui no site do Funds Explorer e a gente vai olhar de um por um para a gente analisar cada um deles. Vamos lá. Então aqui, pessoal, o primeiro fundo imobiliário que eu deixei aqui pré-selecionado para a gente dar uma analisada é o XPMOLs 11, né? Que é um fundo de investimento imobiliário no ramo de shopping centers, né? Um fundo bastante relevante aí no segmento de shopping centers. E aqui nós temos todos os dados, né, dele. Na verdade, os principais dados aqui, quando a gente fala de indicadores, né? Então a gente tem o PVP do XPMOL de 1,04, uma rentabilidade no mês de 4,11, o valor patrimonial de 98,60, o patrimônio líquido de 2,1 bilhões, o dividend yield, pessoal, olha só, para um fundo de shopping, eu acho esse dividend yield muito alto. Então, assim, o fundo imobiliário está realmente pagando altos dividendos, 0,80 por mês, que nos traduz um rendimento de 80 centavos por cota por mês. E hoje a gente paga, né, R$ 102,50 em uma cota do fundo XPMOL 11. Uma liquidez diária de mais de 37 mil negociações, então, para nós que somos pequenos investidores, é uma liquidez bem tranquila, a gente consegue entrar e sair muito facilmente. Para a gente que investe 500, 1.000, 2.000 reais, que seja no mês ali, é muito tranquilo a gente conseguir investir no fundo desse. Então a gente percebe que esses 4%, né, de ágio que nós estaríamos pagando porque a gente está tendo dividend yield acima do normal. Fundos de shopping center paga ali 0,60, 0,70 eventualmente. Então o mercado percebeu que o fundo está pagando mais dividendos, e então o pessoal está comprando mais, e com isso o valor da cota aumenta. A gente percebe que teve uma variação aí de 0,5% no último pregão. Isso é positivo. Ah, Bruno, mas eu não estaria pagando mais caro? Sim, mas você está recebendo um dividendo maior também, tá? Ele dá uma descrição aqui um pouco do XPMOL 11, e aqui embaixo eu quero mostrar para vocês, sempre eu vou deixar aqui no anual. Então olha só o que vem acontecendo com o valor da cota no ano. No início do ano nós estávamos beirando os R$ 96.
e agora nós já estamos a R$ 102, mais ou menos, né? Já tivemos uma valorização aí de 6%, isso só na cota, tá, pessoal? Então, veja, nós vamos ter altos e baixos, mas se a gente focar no longo prazo, a gente sempre vai ter uma valorização, tá? Aqui ele fala um pouco do fundo, né, as informações básicas, e aqui a gente percebe que, ó, não existe taxa de gerenciamento, não existe taxa de consultoria, e a taxa de administração, ele sofre essa regrinha aqui, ó, é 0,55 ao ano, sendo 0,75 ao ano, escalonando conforme regulamento, menos desconto de 0,2 da taxa de gestão, válido até outubro de 2020 por decisão do gestor, tá? Temos uma taxa de performance também, é uma taxa de performance um pouquinho diferente, ele bota aqui 20% da rentabilidade que exceder o benchmark de IPCA mais 6% ao ano. Então, se o fundo exerce uma rentabilidade maior que a inflação mais 6%, a gente paga uma taxa de performance 20% apenas acima disso, tá? Não é que você vai pegar 20% do que render e pagar. Não, ele precisa bater isso daqui e aí, em cima disso, ele tira 20%, tá bom? Nada mais que justo, né, pessoal? Porque esses gestores, eles sempre fazem um bom trabalho para tentar rentabilizar o máximo possível. E olha só, aqui esse quadro é o tanto de proventos que o fundo paga desde quando ele foi criado. E a gente percebe que ele paga, ó, desde 2017, que é quando ele foi criado, aqui o ano de 2017. A gente tem meses que pagou bem pouco, meses que não pagou nada. A gente percebe que foi lá em abril de 2020, né, próximo a abril de 2020, deve ter sido janeiro, fevereiro, março, abril, foi a crise, foi onde tivemos o lockdown, foi onde tivemos toda aquela situação sanitária e depois ele voltou a pagar, pagou uns meses poucos, mas olha só como depois ele volta, paga muito, paga pouco e agora, de 2022 para cá, ele está assumindo uma alta constante nos pagamentos dos dividendos. Então isso me chamou a atenção quando eu olhei esse gráfico do fundo e falei, cara, é um fundo de shopping, mas olha o que está acontecendo nesse período desde o final de 2021, início de 2022. O fundo começou a pagar muito regularmente, muito certinho ali os cotistas, né? Isso me chama a atenção. Aqui a gente tem um dividend yield, tá? A gente percebe que em alguns momentos é um dividend yield mais alto, 0,83, outros um dividend yield zerado aqui, que foram os meses que não pagou, né? E depois ele volta a subir de novo. Percebe que em momentos que ele tem mais dividend yield, são momentos que ele paga mais aqui. Então, acontece o quê? Acontece que, mais ou menos, nesse fundo aqui, no XPMOL11, a cota acompanha os dividendos, né? Quanto mais você tem um valor de cota maior, mais você vai ter dividendos. Não, isso não é uma regra, mas é o que acontece aqui no XPMOL11, tá? E aqui, olha só, pessoal, ele faz uma comparação com a poupança. Então, se você tivesse aplicado R$50 mil no XPMOL11 em 12 meses atrás, você teria recebido 4.564 de rendimentos e o seu patrimônio teria sido valorizado para 50.627. Bruno, mas a poupança me deu 5.983. Pois é, mas esses 4.564 aqui ela não te deu. Então, quando a gente pega o total, olha só, o XPMOL ganha em 428% a mais que a poupança. Por isso é que eu digo que quando você tem rentabilidade mensal, ou seja, rendimentos mensais caindo na sua conta, isso faz uma diferença absurda. Porque as pessoas se ligam só nisso daqui, ó, no patrimônio. Ah, valorizou. Ah, desvalorizou. Ah, não sei o que lá, olha só. Se eu tivesse investido na poupança, eu estaria com 50.900, quase 51 mil. Aqui eu tô só com 50.600. Cara, mas é isso aqui que vai te levar até a liberdade financeira. É você ter todos os meses rendimentos caindo toda vez na sua conta para você comprar mais cotas e no outro mês você tem mais rendimento e compra mais cota. E é esse ciclo que a poupança não te permite, tá? E quando você investe em fundos imobiliários te permite. Temos o PVP, um PVP bem estável, né? O valor patrimonial. E aqui é interessante, olha só. Nós temos esse fundo em 16 ativos selecionados em 7 estados. Então aqui os estados, ó: Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. E aqui embaixo ele fala quais são cada um dos ativos, olha só. É o Shopping Bela Vista, em Salvador, Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, Caxias Shopping no Rio de Janeiro, Shopping Cidade de São Paulo. Então são 16 shoppings que você compra por R$102 uma cota. Então, pessoal, eu vejo muita vantagem em fundos imobiliários. A vacância do XPMOL11, olha lá, é praticamente
muito baixa, ó, 5%, 5%, tem meses que dá menos, ó, 4%. Então, assim, é um fundo que eu gostei muito quando eu vi esses dados dele e pode ser uma ótima opção para você investir agora, no ano de 2023. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimentos. Eu estou apenas aqui falando e te explicando como você pode analisar um fundo imobiliário. O nosso segundo fundo imobiliário, pessoal, é claro, não podia deixar de falar dele, né? MXRF11. Então, eu deixei, inclusive, vou deixar aqui no card aqui em cima, um vídeo que eu falei só sobre o MXRF11, mas vamos ver um pouquinho dele aqui também. Olha só, PVP igual do XPMOL, 0,4, né? 1,04, rentabilidade ao mês de 4%, valor patrimonial 10,11, patrimônio líquido de 2,3 bi, dividend yield de 1,13, né? E um rendimento ali, ó, de 12 centavos por cota. A gente tem uma cota que está custando R$10,52. Bruno, por que esse fundo está pagando mais de 1% ao mês? Porque é um fundo de papel, os fundos de recebíveis eles pagam mais porque eles têm um risco maior, então é normal isso acontecer. Quando a gente vem para o gráfico, galera, olha isso daqui, olha o que está acontecendo com a cota do MXRF11, não para de subir, mesmo sendo um fundo de papel que a gente tem mais risco. Esse fundo MXRF11, a alocação dele é muito boa, são CRIs, são certificados de recebíveis que têm uma garantia muito tranquila, e tanto é que, olha só, a gente já tem uma rentabilidade em 12 meses de 8,57, só de valorização da cota. Então perceba que quando essa cota está próxima aos R$10, ela está barata. Agora ela já está quase R$10,50, R$10,60. Como cresceu, né? Como valorizou aqui a cota do MXRF11. Aqui, olha só, nesse fundo a gente não tem taxa de gerenciamento, não tem taxa de consultoria, não tem taxa de performance, não tem taxa de gestão. Nós temos apenas taxa de administração, 0,90 ao ano, o mínimo de R$60 mil, tá? Aqui a gente tem o pagamento dos proventos. Veja como esse fundo em nenhum momento, pessoal, nenhum momento ele deixou de pagar dividendos. Em todos os meses, desde 2012, ele pagou dividendos. Aqui, nesse mês de dezembro de 2013, ele pagou apenas 1 centavo. Eu não sei o que aconteceu aqui, eu não estava no mercado financeiro em 2013, mas pode ter acontecido alguma coisa que ele pagou pouco. Depois ele voltou a pagar normal, ó, 7 centavos, 8, 10, e aí existe a oscilação, né, pagamento de dividendos, mas olha só como ele mantém aqui no mínimo ali entre 8 centavos, 7 centavos e o máximo aqui de 14, né, 13, 14 centavos ali de pagamentos. Aí o dividend yield, a gente percebe que hoje nós estamos num dos dividend yield mais altos dele, né, 1,13. Ele chegou a pagar aqui, ó, 1,40, mas o normal é ele ficar ali oscilando entre 1, 0,90, 0,80, que eu já julgo que é um dividend yield muito bom. E aqui é que tá o pulo do gato. Como eu falei lá no XPMOL, 50 mil em 12 meses, nós teríamos os rendimentos isentos de imposto, né, nos últimos 12 meses, R$ 6.370, uma valorização do patrimônio muito parecida com o XPMOL, 52.643, enquanto que a poupança teria valorizado mais. Só que aí, quando a gente soma rendimentos com o patrimônio, nós temos uma diferença de 816% em relação à poupança, ou seja, rendeu mais de 8 vezes em um ano do que a poupança. Eu não preciso falar mais nada aqui, se você tem dinheiro na poupança, parado, ou se você pega todo o seu dinheiro do mês e coloca em poupança. Bom, tô te mostrando o que um fundo imobiliário pode fazer a mais do que a poupança para você, tá? Aqui ele fala do valor patrimonial. Os fundos de papel, pessoal, não tem uma variação muito grande de valor patrimonial, tá? Eles são bem estáveis quanto a isso, tá bom? E pronto. Então esse é o fundo MXRF11. Próximo fundo, pessoal, é um fundo que é muito consultado aí pelo mercado, né? Um fundo que o mercado gosta muito, inclusive. Eu não sei por que eu não tenho cota desse fundo, de verdade. Eu acho que próximas cotas de fundo imobiliário eu vou comprar desse fundo aqui, do HGLG. É um fundo robusto demais, que é de logística, né? Galpões logísticos, é um setor que eu gosto e eu não tenho cota desse fundo. Mas vamos lá para análise. Olha só, um PVP de 1,07, pouquinho caro, né? Ali 7% mais caro do que é o patrimônio. Rentabilidade ao mês de 2,47, olha só isso. O valor patrimonial da cota é de R$152.
um patrimônio líquido de 3,6 bi, veja que é um patrimônio líquido muito maior do que os outros dois fundos que nós vimos, um dividend yield de 0,68 e o rendimento no mês foi de R$ 1,10, tá? E nós temos uma cota hoje no preço de R$ 163,80. O HGLG, né, é um fundo de logística. Quando a gente pega a cota desse fundo, nós tivemos uma baixa ali, mais ou menos em março de 2023, ele caiu para R$ 158,00, que era o preço de patrimônio, né, mais ou menos, e agora olha só, já está em R$ 163,00. Uma variação estável, tá, nos 12 meses, tá, 1% aí, por quê? Porque ele estava 162 lá 12 meses atrás, caiu para 158, agora voltou para 162, 163. E aqui, pessoal, a dica que eu dou é o seguinte: se você sabe que esse fundo imobiliário ele é um fundo que geralmente ele é mais caro no mercado, espera a cota cair para comprar. Espera, não fica comprando ela aqui acima de 160, espera ela cair 160, 159, 158, aí você vai aportando. Porque olha só, rapidamente depois ele recuperou. Então essas baixas de mercado, elas são pontuais. A gente está vendo uma baixa de mercado muito agressiva hoje nos fundos de papel, mas aí é outra coisa, é outra situação que está acontecendo. Quando você vê um fundo muito estável, como a HGLG, e percebe uma baixa dessa, são nesses momentos aqui, ó, o fundo ficou uns 2 meses aqui, ó, nesse patamar de 158, 159. Então você tinha 2 meses aqui para comprar, ficou esse período aqui inteiro, ó, nesse preço. Então você teve 2 meses aqui para comprar nesse preço, abaixo de 160, agora já está quase 164, tá bom? A gente percebe, olha só, também não tem taxa de gerenciamento, não tem taxa de consultoria, apenas 0,6 ao ano de administração sobre o valor de mercado e negociação em bolsa do fundo. Ó, não tem taxa de performance, não tem taxa de gestão. Veja, alguns fundos não tem taxa. Você vai pagar pouquíssima taxa, apenas uma de administração aqui. Isso é uma outra característica dos fundos imobiliários também que eu gosto bastante, tá? Porque além de você ter pessoas ali cuidando do negócio, gestores, é óbvio que eles têm que ter um salário, tem que ter alguma taxa, mas quando você olha, você vê 0,6 ao ano, caramba, é muito de boa, é uma taxa que, né, é compreensível ser cobrada e é uma taxa assim que não vai afetar a rentabilidade do fundo, tá? E quando a gente percebe aqui, pessoal, nos proventos pagos, olha só o que acontece. Também, assim como o MXRF11, o fundo desde 2010, ou seja, é um fundo que já tem 13 anos de mercado, nenhum mês esse fundo não pagou dividendos. E a gente tem uma característica do HGLG que em alguns meses, olha só, ele paga proventos muito acima que o normal. Eu comecei a acompanhar esse fundo há uns 2 anos atrás e eu achei que, não, esse fundo aqui ele paga aqui, mas nunca mais vai pagar. Não, cara, tem meses. Eu não sei por que ele faz isso, confesso eu. Deve ser alguma reserva que ele distribui. Olha só, esse mês aqui ele distribuiu R$ 3,30 em junho de 2022. Em dezembro também, R$ 2,20. E isso, olha só, é um dividend yield de 2% no mês. O outro aqui, 1,34. Então, para um fundo de logística, um mês ele pagar 2%, cara, é um salto absurdo isso daqui na rentabilidade. E nos outros meses, ó, ele paga 0,60, 0,60. É muito estável o pagamento. Então, poxa, se você sabe que tem um fundo que é bom, um fundo mais robusto, um fundo que tem os maiores galpões, fundo que paga ali direitinho todo mês, ó, paga bonitinho a rentabilidade, e em alguns meses ainda paga bem mais que o normal, sinceramente, eu não sei porque que eu ainda não tenho uma cota desse fundo, mas eu vou começar a avaliar para colocar o HGLG na minha conta, na minha carteira. Então, pessoal, a gente chega aqui também na simulação, né? 50 mil, e aí olha só que interessante. O HGLG até agora ele vai ser o fundo que menos vai valorizar. Ele saiu de 5.013 para 50. Na verdade, assim, ele teve, né, um rendimento de R$ 5.013, uma valorização patrimonial apenas de 50.200, ou seja, R$ 217 a mais só ganhamos, e na poupança teria valorizado mais. Percebe que em todos os fundos imobiliários a poupança valorizou mais, né? Ela teve uma valorização maior. Porém, quando a gente monta aqui e junta fundo, né, os rendimentos mensais e a valorização do patrimônio, é um baile na poupança, 432%, ou seja, mais do que 4 vezes rentabilizou o HGLG do que a poupança. Então, assim, eu acho que já está mais que provado que investir em poupança não dá em nada, né, pessoal? Você só perde poder de compra, essa aqui é a verdade. Mesmo com toda a variação da renda variável, né, com as quedas lá das cotas, a gente vê, olha só, em um ano, a gente está falando um prazo de tempo de curto prazo, em um ano, a gente tem
4 vezes mais que a poupança aí no HGLG, né? E como é um fundo de logística, de galpões, é natural que esse patrimônio vá crescendo, porque o fundo vai adquirindo novos galpões. Olha só, então diferente do fundo de papel, que é um patrimônio estável, quando a gente pega o patrimônio do fundo de logística, que são galpões, ou seja, que são realmente imóveis físicos, é natural que ele vá aumentando com o passar do tempo. Então, olha, o patrimônio dele por cota era em torno de R$100, hoje o patrimônio dele por cota é quase R$154. Então, a gente teve um aumento de 50% aí do patrimônio em coisa de 7 anos, né? Então, a gente percebe que realmente o patrimônio do fundo cresce. E aqui a gente tem lá os imóveis, olha só, são 17 ativos em 5 estados. Eu gosto muito disso, quando a gente tem pelo menos ali uns 4, 5 regiões diferentes do nosso país, né? Então, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. E aqui a gente consegue ver todos os imóveis do HGLG 11, olha só. Então, ele fala a metragem de cada um, olha só, tem imóvel de 69 mil metros quadrados, né? Imóveis de pequenos também, 7 mil, 5 mil. Imóveis um pouquinho maiores, ó, 24 mil metros, outros de 132 metros. Aliás, 132 mil metros, né? É o bairro industrial Benedito Sotaro, em Vinhedo SP, Avenida das Indústrias. Então, realmente muito bem diversificado aqui, o HGLG, né? E a gente aqui tem esse gráfico, pessoal, que é importante a gente sempre estar analisando também. O que isso quer dizer? Cada barrinha dessa significa uma coisa, né? A azul, clara, ocupação física. Então, olha só, a gente percebe que é uma ocupação acima, geralmente até dos 90%, né? Ocupação física. Então, são imóveis que estão muito bem alocados à vacância física. Também ali abaixo, né, de 7%, 6%. Aqui em março de 2021, tivemos uma vacância um pouco maior, mas nada que afetasse tanto ao fundo, né? E temos a tal da ocupação financeira. Bruno, o que é isso? É o quanto de dinheiro o imóvel pode render para você. Se ele pode render 100%, olha só, ele está rendendo 93%. Então, praticamente, realmente, todo o imóvel está te gerando grana. Então, isso é muito bom também, a gente ter essa noção dessa ocupação financeira. E a mesma coisa, a vacância financeira. É só você pegar ali o que sobrou e colocar de vacância, né, pessoal? Então, tem 5%, 6% do imóvel que não está me dando dinheiro. Tudo bem, se eu tenho no longo prazo 90% me dando dinheiro, pouco importa. Então, esse é o HGLG 11, que é um dos melhores fundos aí da Bolsa de Valores, considerado aí pelos investidores, né? Então nós vamos para o nosso último fundo, que é o RZAG 11. É um fundo novo, né, pessoal? Inclusive eu tenho algumas cotas desse fundo, que é o Cadeias Produtivas Agro, RISA Agro, FIAGRO, tá? Então nós temos aqui um PVP de 0,96, uma rentabilidade ao mês de menos 0,66, ou seja, a gente teve uma negativa esse mês, né, na rentabilidade. O patrimônio de 9,58, patrimônio líquido de 651 milhões. Veja que é um fundo bem menor do que os outros que nós vimos. O HGLG mais de 3 bi, né, de patrimônio. Mas olha só, pessoal, o dividend yield. 1,47. É um dividendo yield muito alto. Por quê? Porque esses fundos eles também investem em CRAs, né, que são certificados de recebíveis do agronegócio. E o rendimento do mês foi de 13%. Então nós temos de 13 centavos. Então nós temos uma cota hoje do RZAG 11 a 9,18. Eu gosto desse tipo de fundo, que no RZAG 11, o MXRF 11, cotas ali perto de R$10, que é possível para qualquer investidor investir. E olha, você investindo R$9, você já tem um dividendo yield de 1,47 ao mês, sem imposto de renda. Cara, vou fazer um adendo aqui, se você pega 1,47 vezes 12, você tem quase 18% de rentabilidade no ano, sem imposto. Não é maravilhoso isso? Investindo R$9, R$10. O MXRF11 também estava lá, 1%, sei lá, mais ou menos isso. Então eu vejo o mercado de fundos imobiliários, eu acho que o mercado é muito promissor, tá, pessoal? Talvez até melhor que o mercado de ações. Ações eu vejo assim, existem boas ações, boas empresas, sim. Mas com essa loucura da economia do nosso país, esse mercado de fundos imobiliários é um mercado que traz muito mais estabilidade. É um mercado que garante mais uma renda praticamente certa ali mês a mês para você. Então, quando eu olho isso, eu me sinto muito seguro em investir num investimento desse, num fundo imobiliário. Quando a gente olha aqui, pessoal, então a RZAG, olha o que está acontecendo com a cota da RZAG. Saiu lá de 9,73, né, 9,67, teve uma baixa de 8,69 e agora voltando aí para casa dos R$9. O que é para se fazer nesse momento?
cara, comprar. Nós estamos abaixo do que é. Olha só, ele teve uma desvalorização de 9%. Dos 4 fundos, esse é o único fundo que está com uma rentabilidade negativa. Será então que não seria a hora da gente comprar mais cotas do RZAG? Só lembrando que não é recomendação de investimento. Mas eu quero que você entenda que os outros fundos também tiveram essas baixas aqui em determinados pontos. E a gente viu que voltou a valorizar depois. Então será que aqui, isso falando do RZAG, não é uma hora para a gente comprar? Pode ser que sim. Quando a gente vem para as taxas, olha só, sem taxa de consultoria, sem taxa de gerenciamento, a taxa de performance e administração tem. Por quê? Porque esse fundo é uma gestão ativa. Olha só, tipo de gestão ativa. Os fundos de papel, os fundos de recebíveis, que é característica dos fundos de agronegócio também, eles sempre ficam buscando as melhores dívidas para investir, os melhores CRAs. Isso faz com que o trabalho do gestor fique mais agressivo, fique mais... que ele garimpe mais as coisas. Então ele precisa ser remunerado maior. E geralmente esses fundos eles têm tanto taxa de performance quanto taxa de administração. 1,15 por ano e olha só, taxa de performance 10% acima do que rendeu o CDI. Então o cara ele vai fazer de tudo para valorizar acima do CDI. E ele só vai receber os 10% se valorizar acima do CDI. Então por isso que eu acho muito mais do que justo pagar. Porque se não render mais do que o CDI, ele também não recebe. É isso. Esse é o jogo. Entende? Então esse cara ele vai fazer valorizar mais que o CDI. Entende? Aqui nós temos os pagamentos, veja que existe oscilação, né? Ele vai subir, vai descer, agora ele precisa manter estável. Parece que agora ele começa a subir de novo, né? Mas todos os meses, desde novembro de 2021, que foi o primeiro pagamento dele, ele não ficou nem um mês sem pagar. Temos o gráfico do dividend yield aqui também, que hoje está 1,47, mas já ficou ali 1,11 e no início era perto do 0,85. E aqui, pessoal, é o primeiro fundo que pede para a poupança literalmente. Se você investiu 50 mil, hoje na poupança você teria 50.983. Os rendimentos, né, teriam sido ali em torno de 7.760, só que a desvalorização do patrimônio estaria em torno de R$42.728. E aí quando a gente soma um com o outro, vamos até somar aqui que ele não somou, né? Achei estranho. Vamos somar aqui para ver quanto é que dá. 42.728 mais 7.706. Olha só. Estaríamos, então, com um patrimônio de 50.434, enquanto que na poupança estaríamos com os 50.932. Não, na verdade ele somou aqui, né? Eu nem vi. Aqui. Ele somou e nos deu resultado aqui. Então, a gente teria ali em torno de uns R$500 ali, a menos que a poupança. É natural, vão ter alguns fundos que realmente, mesmo com os dividendos, não vão bater ali poupança, CDI, enfim. Mas, como a gente pode ver, é um fundo que ele é novo no mercado. Tem nem 3 anos, tem nem 2 anos direito, tá? Então, o que eu penso? Eu acho que esse tipo de fundo vai valorizar muito ainda e a gente tem que se aproveitar dessas baixas de mercado para comprar mais cotas e fazer o nosso patrimônio crescer cada vez mais, tá bom? Então, pessoal, você viu, eu dei exemplo de 4 fundos imobiliários, fiz uma pequena análise de cada um deles. O importante é você baixar o relatório de cada um desses fundos, olhar, ver o que cada um investe, ver como é que a carteira de crédito dos fundos que investem em certificados como RZAG, MXRF11, ver a carteira dos ativos do HGLG, do XPMOL, ver onde estão esses imóveis, ver como é que é a vacância, ver como é que é o fluxo de pessoas ali, né, no caso do imóvel de shopping, enfim. Não é difícil de você entender. E uma vez que você entende, você não precisa mais ficar analisando. É só você reinvestir e saber que aquele fundo vai te pagar dividendos todos os meses e você cada vez mais vai chegar mais perto da sua liberdade financeira. Espero que você tenha entendido esse vídeo, espero que tenha agregado valor à sua vida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, compartilha, deixa seu comentário e muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo comigo. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.